Na psicologia, existe uma explicação para alguns brasileiros estarem abandonando a quarentena. Essa é a reportagem e o trabalho da Gabriele Guimarães, que conta o quê, Gabi? Ronald, é o seguinte, nos últimos dias, especialmente agora no final do ano de 2020, a gente viu uma série de vídeos e, enfim, imagens de pessoas se aglomerando, dá a impressão até de que são imagens pré-pandemia, né, Sônia? Aquela aglomeração, todo mundo se reunindo. E aí, ontem, fiquei conversando com o Ronald, pensando o que é que leva as pessoas a desistirem da quarentena, a acreditarem que a pandemia acabou. Nesse momento, o Brasil enfrenta uma média diária de mais de 1.000 mortes por coronavírus por dia e essas festas continuam sendo realizadas em todo o país com aglomerações. Desrespeito aos protocolos de segurança, os eventos têm atraído cada vez mais pessoas. É o caso? É o caso do empresário de 24 anos com quem eu conversei, que participou dessas festas. Ele preferiu não ser identificado e eu perguntei para ele o porquê ele deixou o isolamento para fazer parte das confraternizações. Não é nenhum ato de rebeldia, mas sim um ato de, não acreditar muito na importância, né, da coisa. Claro que tem que ter um cuidado, tem que ter um respaldo, mas na minha visão, o Covid ele vai se tornar um problema como a dengue que mata a gente todo ano no Brasil, que ninguém soluciona e que a gente vai aprender a conviver com ele. Ou seja, ele basicamente perdeu o medo da Covid-19 e esse é um dos motivos. Eu conversei com o psiquiatra Rodrigo Leite e ele pontuou outros fatores sociais que levaram ao relaxamento. É um momento de muita privação e o ser humano ele tem dificuldade em lidar com momentos de privação prolongados como esse. De uma forma geral, nós somos muito imediatistas. Essa é uma característica do ser humano de não tolerar frustração muito bem. E outro, desconhecimento dos mecanismos básicos aí de transmissão viral e um fenômeno que é delicado, que é complexo, no momento ainda de cautela bastante elevada. Ronald e Sônia, desde o início da pandemia, a gente vem ouvindo vários especialistas da saúde e não foram poucas as vezes em que a gente ouviu o termo pensamento mágico, né? Que é quando basicamente as pessoas passam a acreditar que não vão ser contaminadas pelo coronavírus e esse também foi um dos motivos apontados pelo psiquiatra Rodrigo Leite. Pensamento mágico é um tipo de raciocínio que busca relações de causa e efeito que não tem respaldo na realidade. O cérebro acaba gerando o pensamento mágico como uma forma de auto-engano. Uma vez eu ouvi uma pessoa próxima dizendo, não, mas a gente vai numa festa, mas é só família, como se a família das pessoas estivesse imune ao coronavírus, só acontecesse o contágio com famílias de outras pessoas. Basicamente, então, o pensamento mágico é aquilo que destoa da realidade. Então, só para a gente ter agora no final da reportagem dados, até o momento o Brasil contabiliza mais de 96 mil óbitos pela Covid-19 e cerca de 7 milhões de casos desde o início da pandemia. Que loucura. Pois é, eu gostei muito da explicação sobre pensamento mágico, porque é difícil você traduzir isso em palavras, né? Nada como a ciência para pontuar aí pra gente o que está acontecendo. E um exemplo prático de como as pessoas acreditam que não vão entrar nessa, porque o rapaz entrevistado pela Gabi entende que o coronavírus vai ser uma patologia do tipo dengue, né? E que vai fazer parte da nossa vida, vai estar por aí, vai ter vacina, tal. No caso da dengue a gente não descobriu nada que possa... Até hoje a gente não tem vacina. Não tem vacina, mas que vai fazer parte da vida e toquemos adiante. Mas você lembra que isso aconteceu com o fenômeno da AIDS? Quando começaram a descobrir que os medicamentos estavam funcionando, estavam dando resultado. Sem dúvida. As pessoas pararam de usar preservativo e tem uma geração, inclusive, que não sabe os horrores da doença que é a AIDS. Ou então, quando inventaram o tal do PrEP, né? Que você toma depois que, enfim, teve a relação sexual lá, sem camisinha, etc e tal. Então ficou assim uma coisa de venda de remédio, porque não, qualquer coisa o remédio cura. Não é mais fácil se prevenir? O combate à AIDS, entrando um pouco nesse tema, teve 2 momentos capitais. A chegada dos antirretrovirais, que passaram a fazer parte e deram qualidade de vida às pessoas que tinham o vírus. Exato. Ou seja, as pessoas, com o passar do tempo, deixaram de morrer de coisas, de fatores agregados
derivados da AIDS que simplesmente eram incuráveis, continuam sendo incuráveis, mas não dava para tratar. Então, isso é uma coisa. Os antirretrovirais que deram para as pessoas a sensação de que, opa, a doença está diferente agora. Pois é. E aí o outro advento que fez com que os casos tomassem proporções muito maiores, que são os medicamentos para disfunção erétil, que fizeram com que homens passassem de uma idade mais elevada, passassem a consumir esses produtos e se entenderem como não se entendiam há muito tempo. Tá? É verdade. E aí o que eles passaram a fazer? Eles passaram a levar a AIDS para dentro de casa. E aí se deu um número gigantesco de infecções em donas de casa. Exatamente, numa proporção de 2:1. E aí, porque eles saíam de casa, faziam o que entendiam que era correto, porque se sentiam viris para isso. Proteção nenhuma, porque na cultura deles não havia essa proteção. Porque eu tô falando de uma geração que naquele momento tinha 40 para 50 anos, Mais ou menos que não fazia uso do preservativo quando jovem. E porque as doenças de jovens da época eram doenças menos decisivas do ponto de vista da vida ou da morte da pessoa, não tinha isso não existia. E quando a partir de meados dos anos 80 isso passou a surgir, e essas pessoas foram impactadas muito lá na frente, foram impactadas de uma forma que este é o meu momento, por eu não fazer uso de preservativo, isso não vai me pegar. Se não me pegou antes, não vai me pegar agora. E aí as donas de casa passaram, mulheres adultas passaram a se infectar. E acabaram, e essas pessoas acabaram descobrindo a doença, tendo que se tratar depois, ou às vezes, quando era a hora do tratamento, já era tarde demais. Só que deixou de herança uma herança terrível, que é um vírus. Gente, nenhum tipo de doença é boa. Toda doença crônica é muito complicada. Não, e a pessoa você trata como um diabetes. Diabetes não é uma doença fácil, gente. Não é. Eu, graças a Deus, eu não tenho, mas eu conheço várias pessoas que têm, e não é uma coisa simples, tanto tipo 1 quanto tipo 2. É uma coisa que você tem cura, você vai ter uma qualidade de vida excelente até os 100 anos, mas precisa se cuidar. Então, se você já tem uma doença crônica, alguma predisposição, cure. O remédio, a medicina está aqui para isso. Agora, você adquirir por ignorância, isso já é uma outra coisa completamente diferente. Quando as pessoas perguntam, mas os antirretrovirais dão qualidade de vida por quanto tempo? A gente não sabe, porque eles estão sendo aplicados desde os anos 90, e foram evoluindo tecnicamente ao longo do tempo, e as pessoas estão aí. Então essa conta está ainda seguindo, é uma conta que se faz ainda. Isso. As pessoas, graças a Deus, estão aí vivendo bem. Agora, não imagine que é uma vida fácil, muito pelo contrário. Não. Visite a área, por exemplo, de crianças que tiveram a transmissão Bem da mãe, observado. né? E que passam por exemplo, pelo Hospital Emílio Ribas todas as semanas para tomar. O pessoal da Gama Globulina que toda semana tá lá tomando a medicação. O que acontece na atrofia de membros. Nascem pequenininhas. Eu fiz várias reportagens, eu tive bastante contato. Eu falo assim, Ronald, eu falo disso assim, até porque a gente, quando era criança e adolescente, né, Ronald, a gente viu muito dos nossos heróis, dos nossos ídolos morrerem com essa terrível doença, né? Depois a gente comemorou aí cada tratamento, cada descoberta. Mas quando você, por exemplo, no meu caso, na reportagem, que você lida com isso muito de perto, é muito difícil. Você imagina, para quem é mãe de uma criança com essa, quem é avó, quem é tudo, e passar pela sua cabeça que, num inocente, foi você que transmitiu aquilo por um vacilo, por uma coisa, por uma ignorância. Então, você não pensar em você é uma coisa. Agora, você tem que pensar no entorno, você tem que pensar nas outras pessoas. No caso da Covid-19, você pega e você contamina. Muito se fala do medo da doença, da vacina. Mas essa vacina pode deixar sequela. A gente não sabe, mas a doença também pode deixar sequela. A gente não sabe até que ponto essa doença ela vai ser curada. É uma doença com 1 ano de idade, a gente não sabe nada desse vírus. Então, o melhor é não pegar. Se pegou, vamos tratar. Agora, evitar pegar é a melhor coisa. Imunizar. O Brasil, que tem tradição em imunização. Estamos esperando aí essa vacina. Parece que hoje teve reunião lá em Brasília e ninguém deu data de coisa nenhuma ainda. Mas estamos aguardando mais informações a esse respeito sobre o cronograma da vacinação aqui no Brasil, né, Ronald?